ao conceito de reticulados, eu vou mostrar para vocês dois conceitos iniciais. Os conceitos de elementos maximais e minimais, seguido de maior e menor elementos. Então, aqui a gente tem um exemplo de POU7, tá? Que a gente já falou nas aulas passadas. E aí, eu tenho aqui a relação de divide, tá? Que 2 divide 4, que 4 divide 8, por transitividade, 2 divide 8. A gente tem também aqui, ó, 3 divide 6, 6 divide 12, transitividade, 3 divide 12. E aqui também, ó, 2 divide 6 e 6 divide 12, por transitividade, 2 divide 12. E aqui, 3 divide 9. Nesse diagrama, a gente consegue perceber os conceitos de elementos minimais e maximais. Os elementos minimais são aqueles que estão no nível mais abaixo da minha estrutura, que não vem elementos antes dele, tá? Nessa estrutura. Já os elementos maximais, aí a gente consegue identificar aqui como os elementos que estão mais acima da estrutura. Eu pergunto para vocês, a gente inclui aqui, ó, o 8, o 12 e o 9. O 9 a gente inclui? Sim, gente. Como não vem um elemento depois do 9, o 9 também é considerado um elemento maximal. Então, aqui a gente tem os elementos minimais, que são elementos que não vêm outros antes dele na topologia, no nível deles. E depois temos os maximais, que são elementos em que a gente não tem elementos acima dele na minha estrutura. Então, aqui o 9 também, ó. 9 entra, 12 e 8. Tudo bem? Aqui, quando a gente fala em elemento maximal e minimal, não é necessário que eles sejam únicos, tá? Então, a gente pode ter um conjunto com 5, 10, 15 elementos maximais e o mesmo serve para os minimais. Entendido esse conceito, a gente vai para o conceito de maior e menor elemento. Aqui, gente, quando a gente fala de maior e menor elemento, o maior e menor elemento tem que ser únicos na estrutura. Então, aqui a gente tem o 1. O 1 é o menor elemento, porque ele é único. Só que aqui a gente olha aqui, os maximais, a gente tem 4, 6 e 10, mas a gente não tem o maior elemento, porque o maior elemento deveria ser um elemento único, então não há elemento maior. Somente o menor. Nesse outro diagrama, a gente verifica aqui, ó, 2, 3 e 5 como nível mais abaixo. Eles são elementos minimais, mas a gente não tem o menor elemento, porque a gente não tem um elemento único. Mas a gente tem, nesse caso, o maior elemento. O maior elemento é representado aqui, nesse diagrama, pelo 60. Já nesse terceiro diagrama, a gente tem no menor nível 2, 3 e 5. Eles são elementos minimais, mas eles não são menor elemento. Então, a gente não tem o menor elemento na estrutura, assim como não temos, porque a gente tem aqui, ó, 60, 90 e 150, tá? Aqui, nesses diagramas, eu estou representando a relação de divide, tudo bem? Então, aqui tem 60, 90 e 150. A gente não tem nem maior, porque 60, 90 e 150 não são únicos, e não temos também o conceito de menor elemento. Então, a gente pode, sim, encontrar elementos maximais e minimais no diagrama, mas o maior e menor elemento podem não estar presentes nele. Em seguida, a gente precisa entender os conceitos também de limitante superior, que eu vou chamar de LS, e de limitante inferior, que eu vou chamar de LI. Então, eu tenho aqui um diagrama, certo? E eu preciso calcular o limitante superior e o limitante inferior. Quando a gente fala de limitante superior e inferior, gente, a gente fala de um conjunto de elementos que a gente calcula o limitante superior e inferior para ele. Então, o limitante superior seriam todos os elementos que são compartilhados pelos elementos desse conjunto, que estão acima desse elemento na estrutura, ou, caso aconteça, são o próprio elemento. Então, a gente considera verificar o próprio elemento. Limitante inferior
de forma similar são todos os elementos que estão abaixo do conjunto que a gente está avaliando, ou também, caso ocorra, são o próprio elemento. Então, aqui eu tenho esse conjunto A, B e C. Eu preciso calcular o limitante superior dele, tá? Então, a gente pode calcular para qualquer conjunto de elementos. A, B e C é apenas um exemplo que eu estou passando para vocês. Então, primeiro, olha, limitante superior. Todos os elementos que estão acima ou são compartilhados por aquele conjunto. Então, a gente não tem como incluir B e C nessa estrutura porque não tem relação direta com B e C. Agora, olha aqui, o D. O D é acessível por A, B e C? Não, o D não é acessível porque o C não consegue ser atingir, no caso, o D. O E, olha, o E já sim, ele pode ser acessado tanto pelo A, B e C. Então, o limitante superior, um dos elementos aqui será o E. Agora, vamos avaliar também o F. O F, olha, ele é acessível por todos os elementos, incluindo A, B e C. Então, todos conseguem chegar no F. G é acessível por todos os elementos? A gente verifica que não, porque a gente no C não consegue, sem ter que retroceder na estrutura, chegar no G. Agora o H. H, olha, é acessível por A, B e C, porque a gente consegue, sem ter que retroceder na estrutura, chegar no H. E o J? Gente, olha só, o J é acessível por todos os elementos. Por exemplo, o B consegue chegar por esse caminho, o A consegue chegar por esse caminho e o C também. Então, o J também é acessível. Agora, a gente precisa calcular o limitante inferior. Então, temos aqui esse conjunto de elementos A, B e C. São os elementos que estão todos abaixo. Então, o elemento mais abaixo na estrutura é o A. O A é acessado de forma inferior pelo B, pelo C e pelo próprio A. Então, o limitante inferior aqui é o A. Então, vocês observem aqui que eu falei sobre a questão do próprio elemento ser alcançável, assim. Então, o A aqui é acessível por ele mesmo. Então, a gente coloca ele como limitante inferior. Agora, a gente vai calcular, olha, o limitante superior para os elementos A, C, D e F. Então, gente, ó, superior, estão acima ou inclui o próprio elemento. Então, tem que estar no nível do F ou acima. O F, olha, é acessível por A, C, D e pelo próprio F. Então, o F é o limitante superior. Olha aqui agora o G. O G está no mesmo nível. Mas o G não é acessível pelo F. Então, a gente não tem como limitante superior desse conjunto. O H é acessível, olha, pelo F, D, C e A. Então, a gente tem que H é o limitante superior. E o J. O J é acessível. Então, por todos os elementos. A, C, D e F. Então, o J. Agora, de forma similar, a gente precisa olhar o limitante inferior. Todos que estão abaixo. Então, olha aqui, o elemento mais abaixo é o A. O A é acessível de forma inferior ao F, ao D, ao C e ao próprio A. Então, o limitante inferior é o próprio A. Então, gente, ó, é só olhar o elemento que está para calcular o limitante inferior dos elementos do conjunto, qual está mais abaixo, e verificar se todos os demais são acessíveis a ele. E aí, se tiver mais elementos, a gente olha o mais abaixo possível. E o superior, olha o que está no nível mais acima, dentro do conjunto, olhou o que está no conjunto. Ah, ele é acessível por todos os elementos, então eu coloco ele como limitante superior. Existe algum outro nível? Ele é acessível? Se sim ou se não. E acima, existem outros elementos? Se sim, a gente verifica se é acessível ou não nesse conjunto. E agora,
Dito tudo isso, a gente entra no conceito de reticulado. Ele foi introduzido por George Boole em meados do século XIX, tá? E aí, a gente tem características importantes para o reticulado. Primeiro, gente, um reticulado é um pole-set. Relembrando, um pole-set é uma relação que a gente consegue encontrar aqui as relações de reflexividade, transitividade e antissimetria, tá? E aí, além disso tudo, quando a gente tem um reticulado, a gente consegue encontrar para todos os pares. Então, a gente vai ter que tomar os elementos 2 a 2, tá? Aquele exemplo anterior do limitante superior e inferior, a gente estava tomando conjunto de tamanho qualquer. Aqui, quando a gente olha o reticulado, a gente toma os elementos 2 a 2. E a gente consegue calcular para todos os elementos tomados 2 a 2, a menor cota superior, certo? A menor, então, seria o elemento único e a maior cota inferior. A menor cota superior é chamada de supremo e a maior cota inferior é chamada de ínfimo. Então, vou mostrar para vocês um exemplo. Aqui a gente tem uma relação de ordem, tá? Aqui tem a relação de divide, que a gente já viu que é uma relação de ordem, ou seja, um pole-set. E a gente tem os elementos 1, 2, 3 e 6. O supremo, então, gente, eu coloquei essa tabela. A tabela é uma das formas de fazer a verificação, tá? É uma forma visual de observar esses elementos. Existem outras formas, a gente pode colocar naquela anotação que eu tinha usado no exemplo anterior, colocando os elementos 2 a 2 entre chaves. É uma das opções também. Então, a gente vai ter que olhar inclusive o ínfimo e o supremo do próprio elemento. Então, ó, o supremo primeiro, tá? De 1 em 1. O supremo, então, seria a menor das maiores cotas. Então, olha só. Quais cotas são superiores a 1? 1, 2, 3 e 6. Qual que é a menor delas? É o próprio 1. Agora, o 1 e o 2. Eu vou ter que calcular o supremo, ó. O 2 está no nível acima. O 2 é acessível ao 1 e ao 2, então o 2 está nesse conjunto de cotas superiores. O 3 não é acessível ao 2. E o 6 é acessível ao 2 e ao 1. Então, a gente tem o 2 e o 6 como possíveis cotas, mas a gente pega a menor delas. A menor delas seria o 2. Entre 1 e 2, então, o supremo é 2. Entre 1 e 3, gente, ó, o 1 e o 3. O 3 é acessível ao 1 e ao 3, então o 3 é um dos elementos. E o 6 é acessível, então 3 e 6. Qual que é a menor das cotas superiores? O 3. Entre 1 e 6, então o nível mais acima seria o 6. O 6 é acessível ao 6 e acessível ao 1. Então, a gente tem como supremo 6. Então, observem aqui, gente, que o supremo do menor elemento aqui do conjunto, que no caso é o 1, vai ser sempre o outro elemento do conjunto. Então, ó, 1 e 1 vai ser 1. 1 e 2, 2. 1 e 3, 3. 1 e 6, 6. Agora, a gente vai fazer a verificação para o 2 e 1. O supremo ínfimo para 1 e 2 e 2 e 1 vai ser o mesmo. Então, aqui, ó, olhando o 1 e o 2, é 2. O 2 e o 2, gente, ó, o 2, a gente precisa calcular o supremo. 2 é acessível ao 2 e o 2 é acessível ao 6, não é acessível ao 3. Então, a menor das cotas superiores seria o 2. 2 e 3. O que é acessível a 2 e 3? 6. Então, o supremo de 2 e 3 é 6. E o supremo de 2 e 6? O que está no nível mais acima? É o 6. Agora, olha, o 3 e o 1. 3 e 1. A gente já calculou o 1 e o 3. Ó, 1 e o 3. Então, seria o próprio 3. 3 e 2. A gente calculou para o 2 e 3. Olhando aqui, ó, 2 e 3, 6. 3 e 3. 3 é acessível ao próprio 3 e 3 é acessível ao 6.
menor das cotas superiores, 3. E 3 e 6, qual que tá no mais acima? No nível mais acima, o 6. Então, a menor das cotas superiores só tem o 6, a menor delas então é o 6. 6 e 1, a gente já calculou, olha, o 1 e o 6. 1 e 6, 6 e 1, vai ser o 6. 6 e 2, o que tá no nível mais acima? É o próprio 6. 6 e 3, olha aqui, tem elementos acima do 6? Não tem, então 6. E 6 e 6 é o próprio elemento. Então, olha só, observem aqui. Quando a gente está pegando o maior elemento e a gente precisa calcular o supremo, vai ser o maior elemento desse conjunto. Então, por exemplo, tem o 1 e o 6, o 2 e o 6, o 3 e o 6, e o 6 e o 6, o supremo sempre vai ser esse maior elemento. E ainda observem que quando a gente está fazendo o supremo do elemento se relacionando com ele mesmo, 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 6 com 6, a saída aqui, ó, é o próprio elemento. Então, o supremo de 1 e 1, 1. Supremo de 2 e 2, 2. Supremo de 3, 3, 3. Supremo de 6, 6, 6. Agora, o ínfimo seria a maior das cotas inferiores. Então, aqui, a ideia também do ínfimo vai ser similar ao do supremo. Então, aqui, gente, ó, o 1 e 1, o que está abaixo do nível, ou o próprio elemento entre 1 e 1? O 1. 1 e o 2, olha, o que é o elemento que está mais abaixo aqui? É o 1. Qual que é o ínfimo aqui? O 1. 1 e o 3. 1 e o 3, ó, o que está mais abaixo? É o 1. Existem elementos abaixo do 1? Não tem. Então, o ínfimo aqui, o 1. 1 e 6, qual que é o elemento que está mais abaixo? É o 1. Então, a gente pega como o ínfimo aqui, olha, quando tem o menor elemento, a gente está calculando aqui o ínfimo para o menor elemento. Então, vai ser o próprio elemento. Então, aqui o menor era o 1. Quando a gente vai calcular aqui, ó, a saída é o próprio elemento. O 2 e o 1. A gente já calculou o 1 e o 2. A gente tem aqui, ó, o 1. 2 e 2. Aqui seriam as cotas inferiores do 2 e 2. Então, assim, ó, a gente tem cota inferior, tá no mesmo nível ou abaixo. Então, é o próprio elemento que é o 2 e o 1. A maior das cotas inferiores seria o 2. 2 e 3. O que está abaixo da estrutura e coincide com 2 e 3? O 1. 2 e 6. Olha só. 2 e 6. O que está mais abaixo da estrutura? Entre 2 e 6. 2. Aí a gente precisa verificar se existem outros elementos acessíveis. Tem um também, ó. 2 e 1. Só que a gente precisa calcular a maior das cotas inferiores. O maior entre 1 e 2 é o 2. Aí a gente também, olha, tem que calcular o ínfimo entre 3 e 1. Só que a gente calculou de 1 e 3. 1 e 3 aqui é 1. 3 e 2, a gente calculou 2 e 3, que é 1. 3 e 3. Cotas inferiores do próprio 3 é o 3 mesmo e o 1. O maior entre 3 e 1 é o 3. 3 e 6. Cotas inferiores aqui, 3 e 6. Qual está mais abaixo? 3. O 1 também é acessível aqui. Entre 3 e 1, qual que é o maior? É o 3. 6 e 1. A gente tem que o 1, ó, é o elemento que está mais abaixo aqui. E a gente já calculou 1 e o 6, que no caso é 1. 6 e 2, a gente calculou 2 e 6, que é 2. A gente precisa calcular agora o 6 e o 3, mas a gente já calculou o 3 e o 6, que no caso é 3. E o 6 e o 6? O que está mais abaixo? 6. A gente tem que o 6 é acessível ao 6, o 2, o 3 e o 1. Qual que é a maior das cotas? O 6. Então, essa é a minha tabela de supremo e ínfimo para esse POL 7. E no caso, como a gente conseguiu calcular supremo e ínfimo, a gente tem, no caso, o
que é chamado de reticulado. Aqui a gente tem um outro exemplo em que a gente tem, no caso, um pole set e a gente precisa verificar a ocorrência ou não de um reticulado. E como eu falei com vocês, a gente vai analisando os pares. Então aqui, olha, A e A, a gente precisa calcular o supremo de A e A, B e B, C e C, D e D, E e E, F e F, e da mesma forma o ínfimo. Ínfimo de A e A, B e B, C e C, D e D, E e E, F e F. Gente, o que acontece é que em alguns casos a gente encontra um contra-exemplo. E quando a gente encontra um contra-exemplo, já é suficiente para falar que não é um reticulado. Vamos observar aqui, a gente tem, no caso, vamos analisar o par B e C. Qual seria o ínfimo de B e C? O ínfimo aqui, olha, o que tem as cotas inferiores? Apenas o A. Então, o ínfimo seria o A. Agora, vamos analisar as cotas superiores. Então, olha, o D é acessível aqui, o E é acessível e o F também. Então, agora, para a gente calcular o supremo, a gente tem essas cotas superiores, D, E e F, e pega a menor delas. Mas olha só, D e E estão no mesmo nível, são as menores cotas superiores. Então, essa cota, ela não é única. Quando a gente não tem uma cota única, não há um reticulado. Vamos observar também, olha só, considerem esse par D e E. Então, D e E estão aqui. A gente consegue calcular o supremo para D e E? Supremo aqui, ó, cota superior é apenas F. E a menor delas é o próprio F. Agora, vamos calcular o ínfimo. O ínfimo a gente encontra as cotas inferiores. Olha, o B é acessível a D e E. O C também é acessível a D e E. E o A também. Só que a gente precisa calcular a maior das cotas inferiores. Qual que seria a maior? Seria B e C. E essa cota não é única. Nesse momento, a gente encontrou um outro par que rompe a propriedade. Então, quando a gente encontra esses pares que invalidam a propriedade, a gente não tem um reticulado. Existem casos em que, por exemplo, apenas um par anula, que a gente encontrou mais de um par. Tudo bem? Mas encontrando apenas um par que já anula essa propriedade, faz com que a gente não tenha um reticulado.